Bom, pessoal, dando continuidade às relações métricas no triângulo retângulo, nós temos aqui o nosso triângulo, aqui o ângulo reto de 90 graus, o segmento que é oposto a ele é a nossa hipotenusa, que nós vamos chamar de A, o segmento adjacente, que é o cateto, nós vamos chamar de B e vamos chamar de C. Bom, se nós traçarmos a altura do ângulo de 90 graus em relação à hipotenusa, nós vamos dividir o triângulo em dois outros triângulos. E nós vamos chamar esse segmento de reta de M. M é a projeção ortogonal de B, ou seja, se a gente colocar um farol aqui, esse segmento M é como se fosse a sombra do segmento B. Nós temos também esse segmento, que nós vamos chamar de N. N é como se fosse a sombra de C, a projeção ortogonal de C. Se a gente colocar um farol sobre C, esse segmento N seria a sombra dele. E claro, a altura que a gente traçou no início, nós chamamos de altura H, que é esse segmento. Saiu daqui do ângulo de 90 graus e veio até a hipotenusa. Então escrevemos todos os elementos necessários para construir uma nova relação métrica no triângulo retângulo. Então eu vou ensinar para vocês uma técnica para decorar as 4 relações que são mais utilizadas. Nós vamos desenhar um bumerangue. Então, primeira relação. A primeira relação envolve esses 3 elementos, B, M e A. E ela diz que B ao quadrado é igual a M vezes A. A segunda relação envolve esses 3 elementos e me diz, o primeiro é o C, é sempre de cima para baixo. O C ao quadrado é igual a N vezes A, ou A vezes N, tanto faz. Bom, então desenhamos um bumerangue com sentido para baixo e encontramos 2 relações métricas. Agora nós vamos desenhar o bumerangue com sentido para cima e vamos pegar só esses 3 elementos que estão no meio. E vamos construir outra relação. O H está em cima, então o H vem primeiro. H ao quadrado é igual a M vezes N. Pronto. Desenhando 2 bumerangues, nós encontramos 3 relações métricas. E a quarta relação mais utilizada, vocês vão desenhar um T de professor Tiago. Então vocês vão dizer o seguinte, que A vezes H é igual a B vezes C. A vezes o H é igual a B vezes o C. Lembrando, pessoal, que todas essas letras representam medidas, representam números que nós já vamos ver mais à frente. Mas essas são as 4 relações que mais vão aparecer nos exercícios e vocês precisam gravar. Então, recapitulando. A primeira é B ao quadrado é igual a vezes M. Então, nós desenhamos a perna do bumerangue. B ao quadrado é igual a M vezes A ou A vezes M. A segunda, C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, desenhamos a outra perna do bumerangue. E esse bumerangue está sendo apontado para baixo. A terceira, nós teremos um bumerangue apontado para cima, um bumerangue menor aqui, ó, envolvendo esses 3 elementos. H ao quadrado é igual a M vezes N. E por último, nós vamos ter o T, onde A vezes o H é igual a B vezes o C. Bom, sabendo dessas relações, nós vamos conseguir resolver muitos exercícios. E o mais importante disso tudo é que, tendo apenas 2 elementos nesse triângulo, nós conseguimos encontrar todos os outros 4. Então vamos aos exercícios. Bom, então nós temos aqui um triângulo retângulo, temos alguns elementos nele, e nós precisamos encontrar o valor desconhecido. E o valor desconhecido aqui é x. Eu preciso saber qual das relações que eu vou aplicar aqui. Então vamos lá. Então eu vou desenhar aqui a primeira parte do bumerangue. Pessoal, se eu tiver 2 elementos conhecidos, eu consigo achar o terceiro. Então, como aqui eu tenho este 9 e eu tenho esse 25, eu consigo achar o terceiro. Então, essa perna do bumerangue, ela me diz o quê? Ela me diz que x ao quadrado, lembrem, no exercício anterior, ele estava representado por b, mas não tem problema. Aqui ele está representado por x. Então, x ao quadrado é igual a 9 vezes 25. Nós vamos usar a primeira relação. B ao quadrado é igual a A vezes M.
Então, nós vamos ter 9 vezes 25. X ao quadrado é igual a 9 vezes 25 é 225. Novamente, se eu quero encontrar o valor do x, eu preciso deixar ele sozinho e tirar esse expoente daqui. Então, se eu tiro o expoente daqui, eu preciso encontrar a raiz quadrada de 225. Então, que número vezes ele mesmo dá 225? É o 15. Então, isso quer dizer que o valor do x aqui é 15. Muito bem, resolvemos o primeiro exercício. No segundo exercício, eu preciso saber qual é o valor representado pela letra x. Preciso saber qual das relações que eu vou usar. Bom, aqui, se eu desenhar a primeira parte do bumerangue, eu só tenho um valor conhecido. Eu não tenho esse valor conhecido e eu não tenho esse valor conhecido. Se eu construir a outra parte do bumerangue, nós teremos aqui dois elementos, então eu consigo achar o valor do x aqui, que é o valor desconhecido. Então, o que a minha relação métrica diz? Nós vamos usar agora a segunda relação métrica que nós aprendemos. Ó, c ao quadrado é igual a vezes n. Isso quer dizer que essa medida ao quadrado é igual à multiplicação dessas duas medidas. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 5 vezes 9. X ao quadrado é igual a 45. Então, x é igual a raiz quadrada de 45. Como não há raiz quadrada de 45, nós podemos decompor em fatores primos. 45 dividido por 3 é 15. Dividido por 3 é 5. E dividido por 5 é 1. Então, como é raiz quadrada, a cada 2 eu tiro 1 para fora. Então, eu posso tirar 3, sobrou dentro da raiz os 5. 3 raiz de 5. Então, o que quer dizer? Que o meu valor de x aqui representa 3 raiz de 5. Se você usar uma calculadora, você vai encontrar um valor mais aproximado da raiz de 5 e multiplicar por 3. Mas para nós, 3 raiz de 5 já é suficiente. Muito bem, temos mais um exercício. Primeira coisa, qual das relações que nós vamos usar? Bom, se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 16, então isso quer dizer que todo segmento, essa hipotenusa, mede 20. Então vamos lá. Se eu desenhar a perna desse bumerangue, eu vou ter dois elementos e eu consigo achar esse daqui. Mas não é esse que o exercício está pedindo, é o H. Se eu colocar essa perna do bumerangue, eu tenho dois elementos e eu consigo achar esse daqui. Mas não é este que o exercício está pedindo, o exercício está pedindo o H. Então eu vou fazer o bumerangue apontado para cima. Nós vamos ter dois elementos e um desconhecido. Então nós vamos aplicar a mesma regra. Pessoal, é bem simples. O primeiro que está em cima, eles sempre vão estar em cima. Eles vão estar ao quadrado. Nessas três regras. Então nós vamos ter h ao quadrado, que é igual à multiplicação dos outros dois. 4 vezes 16. H ao quadrado é igual. 4 vezes 16 é 64. H é igual. Eu vou tirar o expoente daqui e agora nós vamos encontrar a raiz de 64. H é igual. Que número vezes ele mesmo dá 64? É o 8. Então isso quer dizer que o valor do nosso H aqui é o número 8. Muito simples, acabamos de resolver mais um exercício. O último exemplo agora, então nós vamos ver quais são as relações que nós temos aqui nesse triângulo. Então, primeira coisa, vou traçar essa perna do bumerangue. Eu tenho dois elementos, então eu consigo achar esse terceiro, que é essa medida. Mas não é esse que o exercício está me pedindo. Traçando mais uma das pernas do bumerangue, eu vou ter aqui dois elementos, eu consigo achar o terceiro também. Mas não é esse que o exercício está me pedindo, o exercício está me pedindo o H. Então eu vou traçar o bumerangue apontado para cima. Olha, aqui eu já não tenho nenhum dos três elementos, então eu não vou conseguir achar o H em nenhuma dessas relações. Então qual é a outra relação que eu expliquei para vocês? É o T de Tiago. E qual é a relação que nós temos no T? No T ninguém está ao quadrado, no T 5 vezes H é igual a 3 vezes 4. Muito simples assim. 5 vezes o H é igual a 3 vezes o 4. 5 vezes H, nós vamos repetir. 3 vezes 4 é igual a 12. Equação do primeiro grau. Eu tenho um número multiplicando uma letra. A letra fica sozinha. O 5 passa dividindo. E 12 dividido por 5 é igual a 2,5.
E isso quer dizer que o valor do nosso h é 2,5. Então, a partir dessas relações, nós encontramos todos os outros elementos no triângulo retângulo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.